Deus. Opa, estão aí, irmãos? Glória a Deus. Quem está aí, diz amém. Quem não está, diz glória a Deus. Estão prestando atenção, né? Muito bem. Vamos lá, queridos. Nós estamos no nosso 7º dia do semear. Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de compartilhar a palavra de forma tão graciosa. Fomos aqui abençoados também com os louvores, os testemunhos, e agora não será diferente. É como se fosse uma segunda parte da mensagem. E por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes, o capítulo é 11, o verso é o 6. Eclesiastes 11, 6. Acharam? Diz assim a palavra: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Muito bem. Podem tomar assento, nós estamos na palavra da noite. Pela manhã falamos sobre visão de vitória, agora vamos falar visão de conquista, parece que é a mesma coisa, mas não é. Aqui eu estou dizendo acerca da celebração ou do visualizar a conquista ou o propósito. Para que possamos vivenciar a conquista e não só olhar como uma conquista, pela força do meu braço, ou porque eu sou capaz, ou porque as coisas aconteceram porque tinham que acontecer. Nós ouvimos muito isso, né? Que é destino, essas coisas todas. Nós vamos ver aqui que nós, os filhos de Deus, a igreja, nós dependemos 100% de Deus. Na verdade, ao contrário senso do que o mundo diz, que pode acontecer, pode ser uma benéfica, pode ser destino, para nós tudo é contrário. Porque nós temos uma força contrária a nós para nos impedir de prosperar, nos impedir de crescer, e nós não podemos subestimar isso. Em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus deixa bem claro que nós estamos numa batalha, e essa batalha espiritual, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ou seja, não é contra as pessoas, mas sim contra os principados, as potestades, as hostes da maldade nas regiões celestiais. O nosso inimigo, o diabo, Satanás, que tem a seu favor ou como aliado o mundo e suas manifestações, o sistema mundano conspira todo o tempo para evitar que você cresça. Porque nós, uma vez que prosperemos, ou venhamos a vencer, ou conquistar, nós vamos dar maior suporte ao reino de Deus. Somos nós os contribuintes. Somos nós que, por voluntariado, ou seja, por entender que a causa de Deus, voluntariado para os que estão de fora vendo, mas para a causa de Deus, que é o nosso Pai, é a nossa causa, nós trabalhamos pela nossa família, pela nossa causa, pela prosperidade do reino que é nosso. Deus está a nosso favor, mas nós temos a força contrária. Então tudo isso trabalha para conspirar, para você não crescer, para você não estar bem espiritualmente, para você não estar bem fisicamente, para você não estar bem financeiramente, pois tudo isso vai forçar com que o reino de Deus fique para baixo. Não subestime isso. Por isso que no seu negócio você precisa dedicar ao Senhor e orar o tempo todo. Você precisa jejuar pelas suas coisas.
que Deus entregou na sua mão para administrar, porque não são suas, são deles, é dele, para que o reino possa prosperar. Veja bem, aí enquanto o diabo trabalha contra, Deus, que é nosso Pai, que está conosco, sabe que a carreira que você está vivenciando é dele, que você é dele. Então ele vai também trabalhar a seu favor. Diga à pessoa que está ao seu lado assim: Deus, todo o tempo, trabalha a seu favor. Isso é maravilhoso, irmãos. O próprio Senhor Jesus, falando acerca do trabalho, diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Senhor está movendo a nosso favor. Nós precisamos confiar nele, entregar a nossa vida a ele e deixar que ele nos ajude na caminhada. Em João capítulo 15, dos versos 4 a 5, falando Jesus acerca dele ser, não é, o Senhor da lavoura, o Senhor que cuida da videira, ele diz: eu sou a videira, dando uma analogia acerca daquela planta que produz uva. Vocês são as varas. E olha aí, ó, o meu pai é o viticultor, ou seja, ele é o agricultor. Em João capítulo 15, verso 4 diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Repita comigo: muito fruto. Diga para o seu irmão assim: é muita coisa, hein? Não aceite pouca coisa, meu irmão. Muita coisa. Porque sem mim, nada vocês podem fazer. Então, como primeiro ponto dessa mensagem, eu quero trazer para nós que nós temos dependência total de Deus. Mais uma vez. Somos 100% dependentes de Deus. Viver aqui é viver 100% dependente dEle. Todas as ações, tudo, não tem basicamente nem abá, né? Tudo. É o Senhor trabalhando por nós. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, fala o apóstolo Pedro sobre um problema que nós vivemos quando estamos do processo, como compartilhamos aqui, ontem também o Flávio pregou aqui, que é o processo. Quando estamos no meio, saímos da semeadura, estamos no meio e ainda não chegamos na colheita. É aqui, irmãos, é que é a prova. Tempo da espera, o tempo do cuidado, o tempo do regar, do acreditar, do depender plenamente de Deus. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A segunda parte que é importante, ó, porque ele tem cuidado de vós. Repita comigo assim: Deus cuida de mim. Mais uma vez. Não, eu quero que você fale para você acreditar. 1, 2, 3 e... Você precisa crer nisso. Ele está cuidando. No meio, ou seja, no processo, semeamos, glória a Deus, fé, mas vão passando os dias, deixou de chover, bateu tempestade, começa a bater também, além da tempestade, um problema da atualidade, e que não é tão atual, porque foi Salomão que falou acerca disso, uma palavrinha chamada ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? É você ficar querendo que chegue logo, só que não está no tempo. Não adianta perseguir o que não está no alcance. Você precisa confiar no Senhor. A ansiedade é prenúncio, ou seja, é está antes da depressão. Ela faz parte do processo da doença. Tem muita gente com ansiedade que até toma remédio. Vai no médico e fala: estou com ansiedade. O médico vai então e taca um remédio, aqueles pesados.
Eu estava até conversando com a pastora Elida sobre isso esses dias, né? Já preparando essa palavra, conversando a respeito. A gente fica na cabeça o tempo todo, né? Deus falando conosco. Tem gente que toma e apaga. Dá um reset, não tem aquele... Zera a cabeça. Zera a cabeça tão forte que nem lembra mais nem onde estava, nem o que aconteceu. Isso não é descanso. Isso é perda. Isso é abandono. Na verdade, irmãos, quem entra por esse caminho e se dá a recetar por um remédio é porque ele não está tendo condição e nem confiança suficiente que Deus está cuidando. Ele se torna mas tão afetado, que ele acha que ele não vai conseguir fazer mais nada. E realmente não vai, irmãos. Porque diga para a pessoa do seu lado assim, você depende 100% de Deus. Então qual é a receita? Texto que nós conhecemos de cor, Salmo 37, 5. Olha o que diz aí a palavra, o salmista dizendo, ele que estava no momento de ansiedade quando escreveu isso aí, ele deu a receita. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele, repita comigo, 100% vai fazer. Não é você. Ele tudo fará. A questão aqui está numa decisão interna pessoal. Você precisa se entregar na mão de Deus. Enquanto nós estamos fazendo as coisas com as nossas forças, com a nossa força do braço, com a nossa capacidade intelectual, ou com as condições que estão a nosso alcance, nós estamos por nossa conta. Você faz por sua conta e risco. Mas nós precisamos aprender com o Senhor. Dobrar os joelhos. Jesus, todo o tempo que esteve aqui, não fez nada sem oração. Não fez nada sem ouvir Deus. Até mesmo para escolher os discípulos, a Bíblia fala que ele orou a noite inteira. E aí depois quando desceu, separou você, e separou até o traidor, porque era o que Deus queria. No processo, irmãos, é possível que a gente passe por um momento dolorido como este. Vamos ter até alguém conspirando contra nós. Mas você precisa saber que no final é que está a bênção. Tem muita gente que olha só o final das outras pessoas. E aí começam a questionar o seu processo. Eu olho só o resultado que aconteceu com o Abel. Eu olho só a bênção que aconteceu com Abel. Olha como Abel era abençoado. O final foi aprovado, mas no processo ele foi assassinado. Estão lembrados de Abel, filho de Adão? No processo ele morreu. Dos heróis da fé de Hebreus 11 fala sobre Abel. Mas se fala dele, mas no processo ele perdeu a vida. Só porque era um adorador fiel de Deus. Entenda isso, irmãos. Quando Deus tem um plano para a sua vida, aqui é tudo momentâneo. O que nos cabe, o que nos move, o que está a nosso favor e o que é de conquista não é aqui. O seu lugar não é aqui. Nós cantamos aqui um cântico, né? Sou peregrino e tal, mas na hora que nós estamos na ansiedade do processo aqui, a gente acha que tudo é aqui. Não é. Enquanto estamos passando por aqui, nós estamos num processo de tratamento e Deus está conosco. Ele diz, eis que estou com você todos os dias. Está dolorido? Tá. Pode estar doente? Sim. Estou sem recurso financeiro? Ainda. Mas não vou passar necessidade, pois a palavra de Deus garante, nunca se viu o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. No processo mesmo do mais terrível do momento desértico, vai cair de Deus, vai vir da mão de Deus, das janelas do céu, a bênção necessária para a sua vida. Foi o que aconteceu com o povo de Israel quando estava no processo. Saíram do Egito para ir para a terra prometida. No processo, deserto. O que veio para eles? O maná. A palavra maná quer dizer, que é isso? Eu nem sabia o que era. Uma sementinha que chovia do céu. Pegavam, tratavam a sementinha, batia, fazia um bolo,
O bolo, a Bíblia fala que era mais doce do que o mel. Que é isso? Às vezes no processo, sabe o que a gente fala? A gente até olha para a bênção de Deus e fala, que é isso? Que é isso? Eu não mereço. Não é para mim. Por que eu? Mas por que você? Porque tem tanta gente no mundo, e a palavra de Deus diz o seguinte, que todos os filhos de Deus estão na mesma condição, passando por um processo. A questão toda não é o processo, a questão é você no processo, no meio. Como você está encarando, está vivenciando entre a semente e a semeadura? Você está vivendo totalmente em Deus? Então, como segundo ponto dessa palavra que vamos falar aqui, estamos compartilhando, é viver o meio confiando, crendo, exercitando a fé. Não está materializado, mas a bênção já está nas suas mãos e ela já é sua. Visualize com os olhos da fé. Olhe para as suas mãos. Sabe o que Deus está falando para você aí agora? Estou colocando o resultado nas suas mãos. Diga para o seu irmão assim, faça acontecer. O resultado Deus já deu. Agora fazer acontecer com você. Como é que nós fazemos acontecer? Jeremias 29:11. Deus tem o melhor para nós, os melhores planos. Ele diz, olha, eu conheço os planos que tenho para as vossas vidas, ou para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Repita comigo, a prosperidade é para mim. Os planos de Deus é fazer você prosperar. Planos de não te causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Agora, quem pode causar dano? Quem pode frustrar a esperança? Quem pode derrubar ou macular um futuro? Alguém pode pensar, o diabo, a tentação. Não, você. Não tem maior sabotador de futuro do que nós mesmos. Deus planeja, Deus abre a porta. Só precisa você entrar, mas você não entra. Você sabe quais são os passos. O Senhor tem usado a palavra, tem usado os ministros, tem usado os discipuladores, tem usado a experiência durante a caminhada dos filhos de Deus aqui. Nós temos tanta informação agora, sabemos como fazer, mas na hora de dar os passos, não damos. Você sabe que luta contra o diabo, irmãos, muitas das ações contra o império das trevas não acontecem na sua vida, senão que você tem uma vida consagrada com jejum e oração. Mas na hora, você não faz. Você sabe que para você prosperar, para você andar na fé, você precisa andar de mãos dadas uns com os outros. É comunhão, é como um corpo na sua simbiose. Um funciona porque o outro deu causa. A mão funciona porque o cérebro pensou, o cérebro vive porque o coração bateu, as pernas foram porque foi o outro comando, o corpo vive e trabalha porque está na comunhão. A igreja de Cristo é um corpo. Ele é o cabeça, nós somos membros. Ele comanda e nós fazemos o que Deus manda, mas na hora de fazê-lo, nós deixamos de ser membros do corpo, e como a pastora Hélida já pregou aqui, passamos a ser um cadáver. É como aquele um filmezinho, né? Lá da família Adams, que a mãozinha sai fazendo as coisas sozinha, por ali. O que é isso? Irmãos, isso é uma aberração. Não é? Isso é um terror. Imagina você, do nada, com você como filho de Deus, vai abraçar um irmão, e aí é só a mãozinha abraçando. Deus me livre. Não, irmãos, nós somos a igreja. Nós somos ligados uns aos outros pelo Espírito Santo. Corre em nós o sangue de Jesus Cristo. Nós não estamos só. Então, você não tem a faculdade de dizer, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. A palavra de Deus, ao contrário, nos diz que enquanto somos esta igreja, o que vier a mão para fazer, faça-o. E façam bem feito.
Eu não tenho opção. Deus comandou-me. Deus mandou. Nós temos as ordens. A liderança te chamou para você caminhar junto. Você, não é para mim não. Vou fazer do meu jeito. Eu vou ao templo celebrar quando der. E nós sabemos, irmãos, que reino de Deus, já pregamos tanto isso, é prioridade. Aí você quer viver o que os outros estão vivendo. Você quer vivenciar durante o processo de tratamento as mesmas bênçãos, os mesmos resultados espirituais que outros estão vivendo. É impossível. Deus trabalha na proporcionalidade da sua entrega, não da sua oferta, nem do seu trabalho, mas da sua entrega interior. Se você prioriza outras coisas, não é porque Deus não quer te abençoar, é porque Ele não pode também te priorizar. Porque senão Ele iria depor contra Ele mesmo e a palavra. Ele é um Pai amoroso, misericordioso e justo. Ele vai responder a cada um segundo a sua obra, o seu investimento. Quanto mais você der no reino de Deus, no sentido de totalidade, mais Deus retornará para você. Porque dê, e de volta você terá medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu não estou falando aqui de oferta não, tá, irmãos? Estou falando do coração e da vida no reino de Deus. Muito mais além do que você entregar monetariamente no caixa ou na participação no reino de Deus com as suas ofertas e dízimos, é importante que você se dê ao Senhor. Este foi o testemunho do apóstolo Paulo em relação aos irmãos da Macedônia. Quando todos levantaram donativos para mandar para Jerusalém, quando estavam passando a igreja de Jerusalém por um grande problema no ano 70, depois que o rei Tito invadiu, o general invadiu Jerusalém, derrubou as muralhas. A igreja se mobilizou no mundo conhecido da época, sob Nero. E aí então, todas as igrejas mandaram donativos. Mas a Macedônia, antes de mandar donativos, eles mesmos foram médicos, enfermeiros, trabalhadores, com o risco de morrer. E o apóstolo Paulo disse, antes de darem alguma coisa, eles mesmos se ofertaram ao Senhor. Imagina isso. O que você está fazendo? Em Salmos número 30, verso 5. Olha o que a palavra de Deus diz a nós como um alento em tempos de ansiedade, como consolo no momento da dificuldade, para que nós possamos avançar. Diz assim, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Eu sempre li mais a outra parte do verso que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Nós conhecemos isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem já ouviu falar isso? Todos nós. Agora, e essa parte primeira do versículo que eu nem havia me atentado durante o tempo todo? Olha, pois a sua ira dura um instante. Olha, mas o seu favor dura a vida toda. Eu vou repetir, porque talvez você não entendeu. Deus está trabalhando pela sua vida durante todo o tempo. Enquanto como filho de Deus nós estamos aqui, todo o tempo o favor de Deus está a nosso interesse. Está trabalhando por nós. Está focado em nós. Há uma proteção sobre nossa vida. Há um trabalho diferenciado de Deus por você. E aí é que vem de Deus a recuperação, irmãos. Nós passamos momentos difíceis, e como o texto aqui, acabamos de dizer, todos nós conhecemos, choro difícil, luta. Mas nós temos que trabalhar para que tenhamos esperança. Eu li aqui pela manhã o texto
de Eclesiastes 11:6, leio novamente como introdução ou base inicial dessa palavra. E a palavra diz assim, ó: planta de manhã a sua semente, e ao entardecer não deixe a sua mão ficar à toa, ou seja, não pare de trabalhar. Pois você sabe que não acontecerá esta ou aquela, ou ambas serão igualmente boas. Ou seja, nós não sabemos, nós não podemos desistir, mesmo que as coisas estejam batendo forte contra nós. Seja muito difícil vivenciar, vencer. E aí, o que nos vem é aquela palavra de esperança, que nós também não podemos deixar. Temos que ter esperança no Senhor e confiar nele todo o tempo. Acabei de citar aqui há pouco momento atrás, Jeremias 29:11. Né? Os planos de Deus são maravilhosos, são os planos de dar a você esperança em um futuro bom. Isaías 40:31 reforça isso. Olha o que diz o profeta Isaías: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tem a tradução que diz que os esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A nossa esperança está o tempo todo nesse renovo de Deus. Ele faz chover sobre a nossa vida aquele orvalho da noite para regar-nos e nos dar força para um novo amanhã. Por isso que as Escrituras dizem que o choro pode durar a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Vocês já repararam que quando nós estamos passando por algum momento de enfermidade, a noite é que é o pior momento? Criança, por exemplo, passa o dia todo bem, chega de noite, misericórdia. Você vai à noite nos postos de saúde, o hospital está cheio de gente com criança. Tudo dá errado, tudo dá ruim na hora mais difícil. Chega durante o dia, está tudo jóia. Mas por que isso? Irmãos, porque a noite, a escuridão, a ausência da luz promove declínio. Até mesmo para o nosso corpo. É psicológico. Durante o dia, nós andamos em plena segurança. Às vezes a rua pode estar vazia, mas só por você estar na rua à noite, você tem um declínio de segurança. As piores coisas acontecem no momento escuro. Então veja bem, se nossa mente também estiver com queda, em escuridão, a ansiedade estiver tomando conta, as coisas estiverem tapando a nossa visão, sabe o que acontece? Nós nos tornamos propensos à derrota. Por isso que precisamos confiar no Senhor, por isso que precisamos voar, por isso que precisamos olhar por cima. Como é que nós olhamos por cima? Como é que nós conseguimos chegar no alto? Você precisa voar com Deus. Salmos de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu seguro e a minha habitação. Temos que depositar toda a nossa vida no colo do Senhor. Ele diz: vem, meu filho, eis que eu te tomo pela mão direita e te digo, eu te ajudo. Terceiro e último. Quando ultrapassarmos o processo, ou seja, saímos da semente, semeamos, e aí vamos aguardar, tal, não, continuar trabalhando, regando e tal. Quando conquistar, aqui, irmãos, tem uma coisinha que eu chamo de um segredo para você prosperar mais. Para você ser mais vencedor. Para você corresponder com o que a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8. Vocês são mais do que vencedores, por meio daquele que vos chamou.
Você, ao celebrar, ao festejar, nunca festeje a conquista, festeje o Senhor da conquista. Vou repetir. Nunca celebre a conquista, celebre o Senhor da conquista. Tem muita gente tropeçando, estava indo muito bem. Não tem aquela brincadeira? Na hora de tirar 10, perdeu. Na hora de... perdeu. E isso aconteceu com Moisés, imagina um negócio desse. Moisés estava lá no monte falando com Deus, depois de ver a sarça ardente, depois de liberar o povo de Israel lá com a mão poderosa do Senhor, com o braço forte, diz as Escrituras, 10 pragas, saiu, abriu o mar vermelho, entrou pelo deserto. No momento do processo, Deus dá para ele a receita da saída. Moisés, é simples, Moisés, vai lá na rocha, fere a rocha, eu vou dar água para o povo beber, pode ficar tranquilo, estou com você. Olha Deus falando com ele, estou com você, camarada. Deus está falando com você aqui nessa noite, eu estou com você. Na hora da coisa acontecer, na hora que acontecer, Moisés tinha certeza que ia acontecer, ele já tinha visto muita coisa. Deus disse assim, olha, eu vou dar pão do céu, deu. Eu vou dar carne, deu. Eu vou tornar as águas que eram amargas em doce, também fez. Eu vou dar sombra, Deus deu. Eu vou abrir o mar, Deus deu. Chega ele com a vara que Deus colocou na mão dele, o cajado, quer dizer, o símbolo da guia do povo. Ele fere a rocha. Vocês querem água? Diz Moisés, olha Moisés, já no alto da sua experiência, né? Imagina Moisés, cabelo grande, barba grande, aquela roupa, né? Voando assim em cima de uma pedra. Vocês querem água? Ele tocou na rocha, a água saiu. Na hora que ele saiu, a água, ao invés de ele dizer, Deus dá água a vocês, ele disse, eu dou água a vocês. Morreu e não entrou na terra. Aqui, irmãos, nunca celebre a sua conquista, porque a conquista não é sua, ela é de Deus. Não é Deus que fez a água sair da pedra? Não foi Ele? Por que Moisés disse que era dele? Nunca tome, porque isso é um vulto, isso é um equívoco enorme, você tomar a honra de Deus para você. Está prosperando, está crescendo. Eu. Passou num curso. Eu. Estudei. Mereço. Está lá todo mundo batendo palmas para você. Me lembro, irmãos, que na minha formatura, eu fui escolhido pela turma para ser o orador. Não são todos os alunos que são escolhidos para ser oradores, não é? Ainda mais numa turma de direito. E ainda a minha. A maioria de gente já mais graduado. Mas Deus me deu a graça. A minha última frase do meu discurso foi: eu encontro com vocês no topo. Só que, na primeira das frases, eu disse, essa quase ninguém gravou. Todo mundo que encontra comigo fala assim, até hoje, hein, eu lembro da sua frase, encontro com você no topo. Mas ninguém praticamente gravou a primeira frase do meu discurso. A minha vida pertence ao Senhor. Tudo que passei aqui na faculdade foi Deus que me fez e me deu. A minha vitória é a vitória de Deus. Estou me formando já com a minha carteira da UAB. Deus me fez passar. Foi a minha primeira parte do discurso. Deus está no topo de tudo na minha vida. E aí fui falando depois. Encontro com vocês no topo. Meu irmão, minha irmã, se você não colocar o Senhor primeiro lá, e Ele vai te levar, você não vai chegar lá. Você pode até achar que chegou,
Mas antes de pisar no último degrau, você cai da escada. A nossa vida é toda ela de celebração ao Senhor. Sabe o que Deus está falando com você aqui hoje, no meio, porque nós estamos no 7º dia do semear. 6º para 7º, nós estamos no meio do ano, né? 6 e 7, mês 6 e 7, não é isso? É o tempo difícil do ano, comumente. As coisas apertam. E aí desemboca tudo no mês de agosto. Você pode reparar quando vocês fazem planas. E aí o mês de agosto é aquele aperto todo mundo fala. Mês de agosto é o mês do desgosto. As contas caem, tudo, mas tudo é reflexo do 6º e do 7º mês. Pois pode, irmãos, isso é fato já considerado de estatística da economia. É só você pesquisar sobre isso. Mas Deus escolheu para falar com você aqui que a celebração da vitória é dele. Não tem nenhum ano que nós ficamos sem o socorro do Senhor. Em todos eles, Ele nos socorre. Então comece a celebrar, a dar ao Senhor o que lhe é devido. Não dê para o Senhor o resto, a sobra. Nunca entregue o seu dízimo da sobra. Dízimo é primícia. Nunca oferte da sobra. Nunca dê do seu esforço para Deus a sobra. Se eu não estiver cansado, se não tiver outra coisa para fazer, se não tiver outro compromisso, não faça isso. Priorizando Deus, Deus nos prioriza. Não priorizando Deus, não quer dizer que Deus não vai te priorizar, mas você fica na desvantagem. Ele não é obrigado e não está compromissado, porque você primeiro não se compromissou com Ele. Visão de conquista, irmãos, é a visão focada em Deus e para Deus. Que Ele multiplique na sua vida essa bênção, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, por gentileza.